Opa, tudo bem? Estamos aqui para a nossa quinta aula de artes e hoje nós vamos falar sobre os elementos das artes visuais. Vamos continuar aí nesse assunto das artes de uma forma geral, mas vamos falar especificamente das artes visuais. Nós que na aula passada já demos aqui alguma pincelada falando sobre algumas dessas que fazem parte desse time, dessa seleção das artes visuais. E nós vimos na aula passada que o desenho é um deles e talvez seja aí o mais conhecido de vocês, seja o que você talvez tenha feito mais durante o seu período escolar. Também temos a pintura, temos a escultura, temos também a fotografia, que é uma coisa nova, né? Apesar de não ser nova para a gente, mas se a gente pensar a fotografia há décadas atrás, nós estamos hoje aí com uma gama muito grande de materiais que podem ser feitos a partir da fotografia. Afinal de contas, nós temos a fotografia aí, uma máquina fotográfica dentro do nosso bolso, né? O smartphone, os nossos celulares hoje, muitos deles são melhores do que muitas máquinas. Então, nós temos aí a oportunidade de fazer fotografia de uma forma bem especial. Também temos aqui o grafite, que é uma arte urbana, que também é uma coisa nova. A gente não pode confundir o grafite com a pichação, mas também é uma forma de se fazer arte e é uma forma de você fazer arte a partir da visão, né? Nós temos aí o grafite. Temos também a moda e estilismo, temos a gravura, quadrinhos, colagem, argila, modelagem, artesanato, entre outras várias formas de se expressar. Nós temos aqui as artes visuais. Se você lembra de mais alguma, deixa aí no comentário. Se eu não tiver citado, nós temos outras várias, mas as que eu separei para a gente citar na aula de hoje são essas daí, tá bom? Agora vamos entrar, esse aqui que foi assunto da aula passada, e hoje nós vamos falar especificamente dos elementos das artes visuais. Nós temos vários, mas eu quero que você preste mais atenção nessas 4 primeiras opções que eu vou falar aqui, tá? Primeiro nós vamos falar sobre o ponto, logo após nós vamos falar sobre a linha, depois sobre as formas e também sobre cores, sobre a cor. Entre outras, nós também vamos ter a direção, o tom, que não sou eu, tá? A textura e também a dimensão. Falando especificamente do ponto, eu quero que você dê uma olhadinha aqui na tela e você vai, de longe, vai olhar para esse ponto que eu coloquei aqui. Se você pensar, por exemplo, num ponto feito de lápis, feito de caneta, você vai pensar que esse ponto que está aqui, ó, ele é um ponto redondo e você não está enganado. Mas se eu pegar e der um zoom, quer dizer, ampliar essa imagem, a gente vai ver que essa imagem, na verdade, é quadrada. Por quê? Porque nós estamos vendo esse ponto a partir de uma tela de um computador, de um notebook, ou até mesmo a partir de um ponto feito que a gente conhece como pixel aí no seu smartphone. É claro que nós também vamos encontrar esse mesmo ponto, ele realmente de uma forma redonda. Mas eu quero dizer para você que a gente pode ter esse ponto ou redondo ou quadrado, né? E isso aqui pode enganar um pouco a nossa vista se a gente tiver um contato com uma tela de um computador ou uma tela de um smartphone. Também quero que você pense que eu tenho aqui um conjunto de pontos e esses pontos aqui, eles também vão fazer com que a nossa visão perceba desenhos, perceba imagens, tá? E isso também a gente vai encontrar lá em um movimento chamado pontilhismo. Pontilhismo que foi uma técnica de pintura e desenho, em que as imagens são definidas por pequenas manchas ou pontos. Eu quero que você observe essa parte aqui de manchas, porque qualquer toque que você dá, ou na tela de um computador, ou na tela de um celular, ou em uma tela de pintura, ou no seu caderno, numa folha,
Se for apenas um movimento, isso aqui vai ser chamado de pontos. E aí você vai ter a junção de vários pontos que, como eu já falei, podem formar desenhos, que eu vou te mostrar aqui agora, ó. Por exemplo, se você observar aqui, isso aqui parece uma mandala, né? Você vai observar que aqui é feito de vários pontos e a combinação desses pontos formou essa imagem muito bonita que é o desenho. Vamos aqui ver outra. Olha só, isso aqui já foi feito com tinta óleo, né? Isso aqui é exatamente sobre essa técnica do pontilhismo. Isso aqui é realmente bem mais difícil de ser feito com tinta óleo, formando esse belo desenho. E eu quero que você observe esse vídeo que nós vamos assistir e você vai ver, olha só, a parte de pontos. Ele está fazendo aqui uma contagem de quantos pontos ele está dando, tá vendo aqui, ó. E isso aqui você vai ver que vai ser formado uma imagem muito bela. Vou deixar vocês assistindo. Olha só como está se formando aqui uma imagem. E isso aqui nós vamos encontrar e vamos chamar isso de pontilhismo. Como segundo elemento que nós vamos dar destaque, nós vamos falar sobre as linhas, que são elementos básicos, né? O ponto. Quando você pensa em um ponto e você imagina esse ponto deslizando para um lado, ou para cima ou para baixo, você vai encontrar uma linha. E essa linha nós vamos ter vários tipos de linha e eu quero mostrar para você agora. Por exemplo, você pode ter linhas retas horizontais, que você vai ter isso aqui, ó. Isso aqui vai ser uma linha reta horizontal. Essa mesma linha reta, você pode deslizá-la para cima e você vai ter aqui uma linha reta na vertical. Também você pode ter a linha na diagonal, né? Ela nem está aqui na vertical, nem está na horizontal, ela está na diagonal. Temos também linhas curvas, olha só. E aqui eu posso te dar o exemplo de duas linhas. Se essa abertura estiver para baixo, ela vai ser chamada uma linha côncava. E se ela estiver com a abertura para cima, ela vai estar aqui, vai ser chamada de linha convexa. Existe até música explicando isso, tá? Nós também vamos ter linhas quebradas, ó. Você observa que ele tem aqui uma linha que parece na diagonal para cima e desce, é quebrada, sobe de novo, é quebrada e desce, e assim você vai ter essa linha chamada linha quebrada. Também vamos ter linhas onduladas, né, que parecem aqui as ondas do mar. Vamos também ter a linha tracejada, quer dizer, pedaços de linhas como se fosse na diagonal. Essa linha tracejada também pode ser na diagonal, ela pode ser na linha quebrada, ela pode ser na linha ondulada. Essa linha tracejada também pode ser entre linhas curvas, tá bom? Nós podemos ter uma variedade e uma mistura dessas linhas, né? E finalmente nós temos a linha pontilhada, que é feita a partir de pontos. E agora nós vamos falar sobre o nosso terceiro elemento básico das artes visuais, que são as formas. O que é que são as formas? Eles são a junção das linhas. Quando eu penso em mais de uma linha, isso aqui vai me formar, realmente a palavra é essa, vai me formar, vai me dar formas. Por exemplo, essas aqui são as básicas, né? Você juntando linha aqui, ó, na horizontal, mais linha na vertical, você vai ter um quadrado ou você vai ter um retângulo. Se você juntar, por exemplo, duas linhas curvas, né, uma para baixo, outra para cima, você também pode ter um círculo. Se você juntar aqui linhas na horizontal e linhas na diagonal, você pode ter um triângulo. Isso aqui vai me dar material para que eu possa ampliar essa visão e ter aqui, por exemplo, olha só, se eu pegar diferentes formatos de linhas curvas, eu posso formar uma meia-lua. Se eu pegar aqui vários triângulos, eu posso criar uma estrela. Se eu pegar aqui uma linha curva mais na vertical e uma linha reta na vertical, eu posso também ter aqui uma outra perspectiva
de lua, né? E assim nós vamos ter vários outras formas. Aqui nós já temos esses mesmos elementos, só que agora também visualizados de uma forma diferente. E isso aqui vai fazer com que a gente tenha os nossos desenhos. Ó. Aqui você vai ter um círculo que pode ser formado dessa parte aqui da cabeça desse boneco. Você pode ter aqui outros círculos de outros formatos, vistos por outras perspectivas, que vão formar os olhos, o nariz, a boca e assim por diante. Então aqui nós vamos ter a junção de vários elementos, dando formas aos nossos desenhos, às nossas criações. Outra coisa também presente nessas formas é em coisas do nosso cotidiano, por exemplo. A bandeira, você vai observar aqui que nós vamos ter aqui um retângulo, né? Quase um quadrado. Aqui nós vamos também ter aqui vários, podemos imaginar aqui triângulos, né? Que vai formar essa parte amarela da bandeira. Aqui nós vamos ter o círculo. Aqui nós vamos ter também um tipo de linha curva, fazendo com que isso aqui forme a bandeira nacional do Brasil. Também podemos pensar na arquitetura, né? Pegando emprestado esses formatos e fazendo uso desses formatos. Por exemplo, aqui é o nosso Congresso Nacional. Nós vamos ter aqui, ó, como se fosse uma parte redonda, né? A linha curva. Aqui outra linha curva. Aqui nós vamos ter retângulos, né? Aqui nós vamos ter retângulos, quadrados. Você pode imaginar aqui um triângulo, ó. Então tudo isso faz com que a gente forme desenhos e forme nossa expressão artística. E, finalmente nós vamos agora falar das cores, tá? Eu quero mostrar aqui para você que nós temos aqui esse círculo, né? Aqui é o círculo RGB, que eu quero que você entenda que esse RGB é o sistema de cores que a gente usa exatamente nos nossos computadores, nos smartphones. Aqui são cores como se fossem luzes, né? Se você imaginar todos esses itens que eu falei, o nosso celular, eles vão trabalhar com pequenos LEDs. Então aqui nós vamos ter a vermelha, a azul e a verde, formando aqui o sistema que a gente vai conhecer como RGB. Já esse sistema CMYK, ele vai ter aqui o azul, você pode perceber que são diferentes, porque aqui nós vamos ter, ao invés de LEDs, ao invés de luzes, nós vamos ter pigmentos. Aí você vai pensar no seu lápis de cor, vai pensar na tinta óleo, tinta d'água, você vai pensar aqui, por exemplo, vamos aqui, ó, o RGB, você vai ver em monitores, no e-mail que você recebe no seu celular ou no seu computador, os sites, a internet, né? Os CDs, arquivos de DVDs, quando você recebe um arquivo. Hoje quase a gente não usa mais isso, né? A gente vê tudo hoje em pendrive ou em nuvens, mas quando você recebia, talvez vocês, com a idade que vocês têm, vocês não chegaram à época que a gente gravava coisas em CDs nem DVDs. Hoje a gente encontra aí o pendrive, o HD, o SSD ou mesmo as nuvens, né? Mas nós vamos também ter aqui lá na sua televisão e nos arquivos digitais. Diferente da CMYK. Na CMYK você vai encontrar nos posts que você recebe, né? No outdoor que você vê no meio da rua, na revista, no cartão de visita, em folhetos, em panfletos. Quer dizer, nós vamos ter aqui a mídia tradicional que a gente conhece como mídia impressa. E voltando aqui para essa tela, você vai ter aqui as cores primárias, tá? No caso do uso de monitores e de celulares, né, de smartphones, você vai ter o vermelho. Agora, quando você junta, observa bem isso aqui, quando você junta o vermelho mais o azul, ele vai formar essa cor aqui, que é uma cor mais rosada, né, uma cor de rosa. Quando você junta o vermelho mais o verde, você vai ter aqui o amarelo. E quando você junta o verde mais esse azul,
né? Esse violeta, você vai ter aqui um azul bem mais claro. E quando você junta o vermelho mais o verde mais esse azul, você vai ter o branco, tá bem? Já no sistema CMYK, as cores primárias aqui são o azul, o vermelho e amarelo. Aqui nós vamos ter as cores secundárias, né? Quando você junta o azul mais o amarelo, a cor secundária vai dar um verde. É a junção dessas duas cores. Na verdade, isso aqui não é nem vermelho, isso aqui é um rosa, né? Que a gente vai chamar de magenta. Aqui você vai ter o rosa, quando você junta esse rosa mais esse azul, você vai ter aqui uma cor violeta. E quando você junta o amarelo mais esse rosa, você vai ter aqui uma cor laranja. A junção dessas três cores, tá? Você vai ter o preto. Observe que aqui nós temos a junção das três cores com o branco e aqui nós vamos ter a junção das três cores com uma cor preta. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha entendido, que tenha aqui agregado informações para você. Não esquece de fazer o exercício que eu vou deixar aqui na descrição, enviar para o professor e até a nossa próxima aula.